Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra responder uma tag bastante antiga, mas que me pediram e eu também acho ela super legal. É uma tag que eu acho que tem tudo a ver, contar quais são os nossos hábitos de leitura. Primeira pergunta: quando você lê? Olha, isso é extremamente relativo. Tem épocas na minha vida que eu praticamente leio um único livro, meia hora por dia, por meses seguidos. Sei lá por quê. Tem época que eu leio muito pouco mesmo. E tem outras em que eu leio bastante. Então, não é uma coisa muito estável. A verdade é que quase sempre, eu li ao longo de toda a minha vida. Só teve um período que, por conta de um problema de saúde, eu fiquei quase 3 ou 4 anos sem conseguir ler. Mas, fora isso, eu sempre li, desde muito pequena. E sempre nesse esquema. Tem épocas que eu leio muito, tem épocas que eu leio menos, tem épocas que eu quase não leio. Mas normalmente eu sempre leio, sempre tô lendo. É uma coisa que é muito natural pra mim. Então, e quando eu leio ao longo do dia, né? Pode ser que a pergunta seja sobre isso. Quando eu leio ao longo do dia? Eu tenho o hábito de levantar um pouquinho mais cedo sempre pra conseguir ler alguma coisa de manhã, pelo menos uma meia hora. Na hora do almoço também eu gosto de tentar ler entre meia hora, uma hora. E depois das 7 da noite até as 10, 11, enfim, enquanto eu aguentar, eu costumo ler todos os dias nesse horário de segunda a sexta. Sábado e domingo muda um pouquinho a minha rotina, mas eu também sempre dou um jeitinho de ler alguma coisa. Mas normalmente é isso, eu leio de manhã, na hora do almoço e de noite, tá? Todos os dias, quase todos os dias. Segunda pergunta: você lê apenas um livro de cada vez? Como eu disse antes, isso é também muito relativo. Tem época que eu fico com um livro só, termino ele, pego outro e assim vai. E tem época que eu leio muitos livros ao mesmo tempo. E eu tô numa fase agora de muitos livros. Então acho que eu tô com 6 ou 7 leituras em andamento. É bastante coisa, né? Mas isso não é uma coisa muito fixa na minha vida, não. Tem época que eu não consigo ler, leio um livro. E tem época que eu praticamente não mexo com ficção. Não me pergunta por quê, mas tem época que eu não gosto de ler ficção. Eu paro e fico lendo outras coisas, coisas de trabalho, de estudo, e leio bastante, mas nada de ficção. Tem época que eu fico só na ficção e aí eu não consigo ler o que não é ficção. Quer dizer, eu me deixo sempre muito à vontade com relação a isso, mas não é sempre que eu fico com um livro só, também não é sempre que eu fico com muitos, tá? É muito relativo isso. 3. Qual o seu lugar favorito para ler? Qualquer lugar onde eu fique tranquila. Quando eu era mais nova, eu costumava ler muito na rua, em ônibus, em café. Eu sentava no café e começava a ler, e pra mim era muito tranquilo isso, tá? Hoje já não é mais tanto. Eu tô cada dia mais crica com relação a barulho. Eu gosto muito de ler ouvindo música, mas a música tem que estar limpa, não pode ter muita interferência de barulho, não pode ter muita gente em volta, não pode ter... Eu tô cada dia mais crica com essas coisas, isso que é verdade, né? Tô cada dia mais crica. Mas, e inclusive, ultimamente eu adquiri um fone desses que bloqueia barulho. Incrível. É um investimento caro, mas vale muito a pena. Assim, no dia a dia eu uso ele praticamente todos os dias, ainda mais com essas obras todas aqui em casa, né? É o ideal. Para eu conseguir me concentrar, eu acho que o silêncio resolve bastante, me ajuda muito. E tá cada vez mais difícil eu conseguir sentar numa praça, por exemplo, e ler um livro. Eu fico muito distraída, então pra mim tem que ser qualquer lugar que esteja sossegado. Normalmente é o quarto, né? Porta fechada, de noite, é perfeito. Mas não é sempre que a gente consegue, né? Então a gente vai se adaptando aí. O que você faz primeiro? Você vê o filme ou lê o livro? Bom, como eu disse, todo período da noite eu dedico só à leitura. Eu não vejo TV. Eu não gosto de ver TV. Eu não gosto do aparelho da televisão. Eu não gosto nem do som da televisão.
E tem muita gente que acha isso bacana, justamente porque as leituras rendem muito. Mas eu também fico um pouco triste por não conseguir acompanhar filmes, séries. Eu nunca assisti uma série na minha vida, gente. Assim, eu vejo um episódio, pedaço, paro e não volto nunca mais. Eu não tenho hábito de ficar na frente da TV, é uma coisa que eu não consigo. Até gostaria, principalmente por causa de filme, né? Por isso até que eu comecei um projeto novo que eu vou falar depois, para tentar estimular um pouco mais filmes, né? Cinema, que é um negócio que eu gosto. Eu tenho prazer quando eu termino um filme, mas é difícil eu conseguir ficar 2 horas na frente da televisão para assistir um filme. Então, não é uma coisa que eu acho super bacana, porque eu não consigo, né, ficar na frente da TV. É ótimo porque as leituras rendem muito, eu consigo estudar bastante, eu sempre fui muito autodidata, então eu aproveito esse tempo livre para estudar muita coisa. Mas é uma coisa que às vezes me deixa um pouco assim, sabe? Será que eu tô perdendo? Tem gente que diz que eu não tô perdendo nada. Eu acho que de vez em quando, num final de semana, você conseguir assistir um filme é um negócio bacana, né? E não, cinema também é um negócio que eu quase não vou. Já fui bastante, tinha o hábito de ir no cinema, eu não gostava da TV, mas eu gostava da telona do cinema. Hoje eu levanto umas 2, 3 vezes, vou na loja comprar bala, vou no banheiro, quer dizer, você percebe que eu não consigo focar muito a minha atenção ali, então não adianta muito. Mas é uma coisa que eu preciso não, né? Não gosto dessa palavra. É uma coisa que eu quero voltar a exercitar, porque eu acho que tudo com um pouco de prática a gente consegue se acostumar um pouco mais, né? Então, é um dos meus planos. Então você pergunta, o que eu faço primeiro? Se eu vejo o filme ou leio o livro? Eu nunca vejo filme, então às vezes acontece de eu assistir um ou outro filme que me marca muito, mas assim, pra eu assistir, eu tenho que ir dando pausa. Então eu assisto meia hora num dia, no dia seguinte mais meia hora, tudo vira série pra mim, né, nesse sentido. Mas o filme tem que valer muito a pena. Eu conto nos dedos dessa mão, o ano passado, os filmes que eu vi, então quer dizer, foi pouco. 5. Qual formato de livro você prefere? Sem dúvida nenhuma, o livro físico. Não precisa nem ser meu, pode ser emprestado, pode ser da biblioteca, mas sem dúvida nenhuma o livro físico. Eu estou me acostumando com o Kindle porque eu acho que a ideia do e-reader é incrível, é ecologicamente correta, ela é prática, funcional, mas eu confesso que eu sou apaixonada pelo livro físico, tenho uma relação muito gostosa, acho que todo mundo né? Quem gosta de livro costuma gostar muito do livro físico. Mas eu estou também exercitando porque eu acho que é uma ideia incrível, desde o primeiro momento que eu ouvi falar no e-reader, pra mim, eu acho a solução ideal. Você poder levar uma biblioteca de, sei lá, 1000 livros pra onde você for é incrível, gente, é sensacional essa ideia. A leitura é muito agradável, tá cada dia melhor, né? Esses leitores estão cada dia melhores, então eu acho que é uma solução muito viável, muito prática e bastante ecológica, tá? 6. Você tem algum hábito exclusivo ao ler? Bom, isso, eu gosto muito de ouvir música. Eu tenho trilhas sonoras para os livros, principalmente os livros mais longos, aqueles que duram meses lendo. Eu já tenho a minha trilha sonora lá, especial, que eu ouço sempre com ele. Então, pra mim, ouvir música. Eu gosto sempre de ter alguma coisa pra beber enquanto eu tô lendo. Eu não consigo sentar pra ler se eu não tiver alguma coisa pra beber junto, eu não sei porquê. É um hábito meu. Parece que uma coisa inicia a outra, sabe? Sei lá. Então, eu quase nunca faço anotações em livro. Só quando o livro é de trabalho ou de estudo e que eu sei que eu não vou passar aquilo adiante em hipótese alguma. Então, aí eu faço algumas anotações, marco com marca-texto, mas eu não me sinto muito bem fazendo isso, eu não gosto. Eu gosto de marcar com post-it. Depois, quando eu termino o livro, eu passo essas anotações pro computador, tiro todos os post-its do livro e dou ou guardo eventualmente, mas normalmente eu faço uma doação dos livros que eu li. Quando o livro tem muita marcação, eu procuro guardar ele justamente por conta disso, mas se não foi um livro excepcional, mesmo com marcação ou sem, eu passo adiante, não tem problema.
Agora, como eu leio muito livro de biblioteca, são livros que eu praticamente não faço marcação nenhuma, mesmo sendo livros incríveis. Aí a 7ª pergunta. As capas de uma série têm que combinar ou não me importa? Eu acho que a pergunta quer dizer todos têm que ser da mesmo tamanho, com a capa mais ou menos parecida, deve ser isso, né? Então, gente, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu acho que não me importa, porque eu nunca pensei nisso. Eu gosto de livros que tenham a capa bonita, até mesmo se eu for só ler uma semana aquele livro, é legal você ter eu acho que a capa, ela é uma visualização artística, né, do livro. Você tem uma primeira imagem que representa o livro, eu acho isso muito forte. E eu gosto de capas bonitas e tudo mais, mas não chego a comprar. Não, mentira, eu compro sim, eu compro o livro pela capa justamente por conta dessa mensagem, mas não falar assim, eu vou guardar esse livro porque a capa é bonita. Isso não, isso eu acho que eu nunca fiz, né? Eu posso estar falando besteira e ter feito isso de monte. Mas as capas de uma série tem que combinar? Não precisa combinar, não ligo. Até porque muitas vezes acontece, como tá acontecendo com o Proust, eu tô com 3 edições diferentes, mas eu só gosto de uma, tá? Mas eu tenho 3 edições diferentes aqui na minha estante e enfim. Eu acho que depois eu vou me desfazer, eu vou tirar as marcações, vou me desfazer dessa aí, vou comprar uma bonita, ou não, sei lá, compro um Kindle. Eu não sou muito afeiçoada com essas coisas não, viu, gente? Não sou não, já dá pra perceber, né? Não é muito a minha praia. Tem uma outra pergunta aqui que não se encaixa, uma outra coisa que eu gostaria de comentar que não se encaixou em nenhuma pergunta, mas muita gente me questiona a respeito disso, principalmente quem tem contato mais próximo comigo. Que é o seguinte, aqui eu até tô com o livro do Proust. Todos os meus livros têm um post-it aqui na frente e um post-it aqui no meio, fora o marcador. Aí tem muita gente que me pergunta, isso aí são marcações? Não são marcações. É o seguinte, eu costumo fazer planilhas de leitura. Planilhas diárias, semanais, mensais, bimestrais, trimestrais e semestrais. Eu não faço anual. Olha só, eu sou normal, tá? Eu não sou tão doida assim. É uma coisa que eu não gosto nem de falar muito, porque às vezes as pessoas acham que é por isso que a minha leitura rende bastante. E não é verdade. Eu leio bastante por causa do tempo disponível que eu acabo tendo, porque eu não assisto TV. Basicamente é isso, a falta de outra atividade acaba me colocando na leitura. Não tem tanto a ver com a maneira como eu administro esse tempo, mas eu gosto muito de ter isso bem esquematizado. Então, quando eu pego um livro para ler, a primeira coisa que eu faço é um cálculo das páginas, quantas páginas eu vou ler por dia daquele livro. Pode ser, como aconteceu esse mês, eu ter começado a ler, eu ter colocado, eu vou ler 30 páginas por dia desse livro, tá? E eu começo a ler, eu vejo que eu não vou aguentar 10, que eu não vou aguentar no máximo 5, não tem problema. Eu vou colocar nesse post-it da frente o número de páginas por dia que eu devo ler desse livro e toda vez que eu leio eu já deixo marcado essa quantidade de páginas, por isso que tem esse segundo post-it aí, que fica sempre no meio das folhas. Para quando eu estiver lendo eu ver que já cheguei no número de páginas daquele dia e eu não preciso continuar se eu não quiser. Mas nada me impede de continuar ou de parar antes se eu sentir necessidade, tá, gente? Não é uma regra. É uma maneira que eu tenho de visualizar quando eu vou terminar aquele livro. Então, por exemplo, esse livro do Proust, eu tô com uma meta trimestral com ele. Eu tenho 3 meses, eu tô lendo 10 páginas por dia e eu vou acompanhando ele na planilha toda semana, no final da semana eu jogo o número de páginas que eu já li, vejo se tá dentro da meta que eu tinha planejado para ele, enfim. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu me sinto muito feliz de ver a evolução das minhas leituras. Pra mim é um negócio que me dá prazer, mas eu sei que não é pra todo mundo, tem gente que não gosta. Pra mim funciona, não funciona só com a leitura, funciona com outras coisas da vida, então eu já tô meio acostumada. Eu procuro até, inclusive, com a planilha, não deixar que muitas leituras se acumulem, que eu fique com leituras muito parecidas. E como hoje, por exemplo, eu tô com quase 7 livros para ler, você precisa de alguma administração, senão você vai ficar com o livro parado do lado da cama sem mexer nunca, entendeu?
Mas não é um negócio extremamente rigoroso. Tem dia que eu não tô a fim de ler nada, eu não leio nada. Eu me deixo muito à vontade com relação a isso. Inclusive tem dias que eu tenho um tempo mais livre e que eu posso fazer tipo uma mini maratona que eu chamo, né? E aí eu já planejo também dentro daquelas planilhas quais os livros estão precisando dar uma acelerada, os que não estão. Eu consigo visualizar melhor, principalmente quando eu estou com livros de estudo, livros de não ficção, livros de ficção. Então, quer dizer, eu preciso administrar melhor isso para as coisas não se misturarem, né? Então, por isso eu mantenho tudo super bem organizado. Mas não é regra, tá, gente? Não é por causa disso que eu acabo lendo mais, eu acho. Eu acabo lendo mais porque é sempre a opção mais legal pra mim do dia. Se alguém me perguntar, e aí, o que você vai fazer agora que você tem essa hora livre? Ah, eu vou ler. É uma coisa que eu acho super legal. Então, é por isso que eu acabo sempre lendo mais. Mas não é sempre não também, viu, gente? De vez em quando eu fico aí só no marasmo, viu? Fico só ouvindo música, comendo, coisas assim. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. É uma tag famosa, que eu acho que quase todo mundo já respondeu, então eu não vou taguear ninguém. Mas quem quiser aí contar também os seus hábitos de leitura, ou quiser deixar aí nos comentários, por favor, vamos trocar ideia. É sempre legal saber e às vezes aprender coisas novas, né, que facilitam tanto a nossa vida e muitas vezes mudam o ritmo de leitura para melhor, né? Então vamos lá, vamos trocar ideia aí embaixo nos comentários, tá bom? É isso, gente, um super abraço, fiquem bem, eu volto respondendo mais tag e falando sobre os livros que eu li. Tchau, gente, até mais, valeu!